Olá, está começando mais um Universo Cast e estamos de cara nova, olha só como ficou super legal. E temos uma novidade, temos um super parceiro que é a T8M Energia Solar. Sua conta de luz está vindo muito alta? Procura o pessoal, tenho certeza que a equipe do T8M Energia Solar vai te ajudar a resolver esse problema. Meu nome é Analina Valadão, eu sou professora da AFA Faculdade de Ciências Médicas de Ipatinga. Eu sou Betinha Miranda, sou psicopedagoga do internato da faculdade e também sou membro do NAI, que é o Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, e do NED, que é o Núcleo de Experiência Discente da faculdade. E hoje nós temos o prazer de conversar com o Dr. Tiago Xavier Correia. Dr. Tiago é psiquiatra, seja bem-vindo. Obrigado. É professor da nossa escola também, né? E é mestre em Ciências Médicas pela UNB. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E nós vamos bater um papo sobre o quê? Nós vamos bater um papo sobre o uso terapêutico do canabidiol, cannabis medicinal, não é isso? Muito bem, isso mesmo. Eu que agradeço o convite. Excelente momento aqui para a gente abrir essa discussão, esse espaço, né? E nós vamos aqui curtir tudo que você vai falar para a gente aqui. Estamos ansiosos para saber um pouquinho mais do canabidiol, da cannabis medicinal. É um assunto bem polêmico, né? Com certeza, com certeza. E muitas pessoas acham que sabem, né, entendem desse assunto e criticam, e a gente precisa pôr um pouquinho de ciência aqui. Tem muita dúvida, né? Com certeza. E é um tema, assim, extremamente atual, né? A gente vê aí Sim. em várias mídias, em vários canais e que... Cada vez se fala mais, né, sobre isso, mas cada vez mais as pessoas confundem as coisas, E a não é gente isso? não poderia deixar de trazer aqui, né? Claro que não. Então, vamos começar essa conversa, né, falando um pouquinho da história do cannabis medicinal? Claro, com Fala aí pra certeza, nós. assim. É até difícil de abordar um pouco dessa parte histórica, né? Ainda mais pensando que, assim, a gente está falando de uma planta, né, que é utilizada já há muitos e muitos anos, há milhares de anos atrás. Então, existem vários registros, né, em civilizações antigas, principalmente a civilização egípcia tem muitos relatos aí de uso, tanto terapêutico como também em rituais religiosos, né? Mas, assim, apesar disso, assim, eu até vou entrar um pouco, né, na história mais contemporânea, mas tem uma observação que eu acho que é fundamental da gente fazer, né? Uma delas é essa palavra, né? A gente acaba utilizando muito e a gente escuta muito essa palavra canabidiol. E, na verdade, o canabidiol, ele é uma substância que está presente em uma planta, que é a cannabis sativa, e essa planta ela contém mais de 450 substâncias conhecidas. E nos primeiros estudos científicos, a molécula isolada do canabidiol, ela foi muito estudada, né? Mas posteriormente é observado também que a planta como um todo, até as outras substâncias, elas acabam tendo um certo sinergismo, né? Acaba somando ali efeitos. Então, ela isolada é diferente dela numa combinação, né, com seus companheiros aí, suas substâncias. Exato. Basicamente, assim, isolado é só mesmo de uma forma sintética, né? Há um custo muito grande até para esse isolamento aí. E assim, partindo um pouco, né, tanto dessa história aí do uso da cannabis medicinal, a gente precisa de ficar muito mais atento mesmo a essa história mais contemporânea, né? A gente tem aí os pioneiros das pesquisas científicas aí utilizando a cannabis medicinal, e inclusive tem um brasileiro, né, que é o Carlini. O cara é um dos maiores pioneiros, ele fez estudos aí bastante sérios, robustos, do ponto de vista experimental, isso já na década de 80. Então, olha quantos anos que já tem isso. Já tem muito tempo, né? Há 43 anos atrás, tinha um pesquisador aqui no Brasil, infelizmente ele faleceu esse ano, foi uma grande perda aí para a comunidade. É um pioneiro aí desses estudos no Brasil. É um pioneiro, e ele estudou muito, né, na epilepsia, e ele também acabou trilhando muitos outros conhecimentos a partir dos primeiros estudos que ele teve, né? Mas aí, assim, mais recentemente, se a gente for observar, há 10 anos eram pouquíssimos estudos científicos que a gente tinha
mas atualmente a gente observa aí... Vem numa crescente, a gente né? tem Vem ouvido numa falar crescente, muito sobre isso, né? Sobre esse estudo. E, inclusive, eu tenho ouvido falar muito sobre o sistema endocannabinoide. Difícil essa palavra, né? É difícil. O que é esse sistema? E não é difícil só para você, né, Betinha? Na verdade, é difícil até para os próprios alunos de medicina, porque é um tema relativamente novo. Se a gente for falar aí, principalmente nos últimos 10, 5 anos, que tem sido discutido mais, mas ele é um sistema do corpo, como todos os outros sistemas que a gente conhece. Ainda muitas faculdades, universidades, muitos cursos de medicina ainda não abordam isso como conteúdo obrigatório na sua grade curricular, mas é um sistema de modulação do corpo, de forma geral, modula vários sistemas, está integrado com todos os outros sistemas do nosso organismo. A gente já tem identificado aí vários componentes desse sistema, não cabe aqui também detalhar, né? Mas a gente tem, por exemplo, CB1, CB2, agora já está... receptores, né? São Tá receptores. vendo? Eu estudei sobre isso. Muito bem, é isso mesmo. E agora já tem falado até no CB3, que é um outro receptor, que parece que tem outras moléculas que ligam. Existem os próprios neurotransmissores, que é a anandamida, que é o 2-AG. Também, né, utiliza esses mesmos receptores? Sim, e é um sistema, então, próprio do organismo, é fisiológico, né? E o que é muito estudado é quais as maneiras de modular esse sistema endocannabinoide. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a atividade física é um dos sistemas, é um dos fatores aí que poderiam muito liberar essa substância. A gente fala, né? Olha só. Sim. Então, As pessoas costumam comentar. Nós temos o poder de produzir produzir. essas moléculas, né, e nos beneficiar com elas. Completamente. Quantas vezes, né, Analina, que você Atividade física, sério. Logo ela. Porque tudo é ela, né? Sim, as pessoas falam, né, que a atividade física libera... Endorfina, endorfina, eu já ouvi falar. E é engraçado, porque isso é verdade, né? A gente Mais faz uma atividade. coisa pra gente ver se anima. Eu não Beth? fico muito animada aí, não, mas na hora que eu saio de lá, eu saio feliz que eu realizei. Então, Exato. às vezes, tem a ver com isso, né? Também soma de moléculas aí. Soma de moléculas, né? Exatamente. Uma sopinha de moléculas, atividade Então, é um física. sistema, assim, extremamente importante, ele regula todo o corpo e há uma distribuição muito ampla também pelo corpo. Não é só em sistema nervoso central, mas tem sistema digestivo, Receptores em outros órgãos. sistema imunológico Legal. e outros órgãos aí. Olha só. E isso tem a ver com... Porque eu escuto muito também eles falando, né? Sobre CBD, THC. Qual que é a diferença isso tem, né? Explica pra gente também essas duas siglas aí. E são mais siglas, né? E são difíceis de falar um significado Sim, também. tanto que o THC é o tetraído canabidiol, né? Nossa, Deus. E o CBD é o canabidiol. Então, assim, são as duas principais moléculas, são as que mais são estudadas, né? Onde a gente tem vários, inclusive, estudos aí, observando os seus efeitos no organismo, mas, como eu falei, a gente está falando de uma planta, e essa planta ela tem mais de 450 substâncias. E essas duas se destacam aí entre essas mais de 400 substâncias. Exatamente, né? A gente poderia até falar que são 3 grupos de substâncias, que seria os canabinoides, que os 2 principais seria o CBD e o THC, mas tem outros, inclusive, que estão sendo muito bem estudados. Um que é o CBG e CBN, que aí vão vindo outras siglas e outros nomes. Mas a gente tem os terpenos, que são outras substâncias que teriam menor poder terapêutico, mas cada vez mais eles têm observado que há uma importância significativa para o uso terapêutico e para a potencialização dos efeitos. O sinergismo aí, né? O sinergismo. E existe um terceiro grupo, que são os flavonoides. Nossa. E aí tem... Vinho tem muito flavonoides, não tem? Vinho tem também. Que doido isso. Por isso que eu bebo. Exatamente, né? E inclusive isso acaba mexendo um pouco também com esses sistemas com esse aí, sistema, né? Acaba se cruzando aí. Esse sistema se cruza em algum momento, né? Exato. Mas é importante destacar, assim, que o grande... A gente fala, né, que é o grande carro-chefe mesmo do ponto de vista terapêutico acaba sendo o canabidiol.
Ele é a principal molécula É o mais de conhecido, interesse. né? O que mais se fala, É o o mais que mais tem falado. estudos também, provavelmente, né? Exato. E essas moléculas, inclusive, já foram identificadas, toda a sua integração. Sua estrutura química, todo Um pesquisador que mecanismo de ação. também faleceu esse ano, acho que foi um ano de duas grandes Duas perdas aí, significativas, né? que é o Rafael Mechula, né, que ele que identificou essas moléculas aí e, enfim, a gente poderia aqui listar todas Listar elas. vários, né? Mas essa evidência científica mesmo do uso, do benefício do cannabis medicinal, tem muito estudo, né? Você falou aí que tem um crescente de estudos. Então, evidências científicas não faltam para o benefício do canabidiol ou do cannabis medicinal. Inclusive, eu considero isso um grande erro, às vezes, quando a gente vai discutir com alguns profissionais que ainda não entraram em contato com toda essa teoria, né? Porque um dos argumentos é até que carece de evidência científica. Mas as evidências científicas, elas têm surgido cada vez mais, é muito amplo. Poderia falar que, talvez, assim, são milhares de publicações científicas anualmente sobre o uso tanto do canabidiol isolado, que foram os primeiros trabalhos, quanto também da cannabis medicinal como um todo, né? Então, assim, as evidências são bem robustas. Hoje em dia a gente tem revistas de alto impacto. revistas sérias de alto impacto, tem as revistas aí mais conceituadas dentro da medicina, a gente tem vários e vários trabalhos. Mas hoje eu poderia dizer que as maiores evidências científicas, elas estão na epilepsia. Inclusive, a indicação da cannabis medicinal na epilepsia já é hoje bastante consolidado. Foram principalmente estudados aí na síndrome de Dravet e de Lennox-Gastaut. Muito bonito o nome, né? Mas são síndromes aí com crises convulsivas bastante difíceis, né? Foi onde Que começou não fazem o estudo parte do mesmo, cotidiano, né, da gente. Eu Foi também onde? tenho ouvido falar muito, né, pesquisa em relação ao autismo. Sim. Fala um pouquinho pra gente sobre o uso. No autismo Do também é tratamento uma do outra autismo. área onde a cannabis ela tem sido muito utilizada, né? O autismo é uma síndrome bastante complexa, né? Assim, se a gente for pensar, envolve tanto questões Sim, emocionais sim. quanto comportamentais. Tem muitos Em níveis também diferentes de autismo, né? Muitos níveis. Mas Se aqui ela no foi Brasil, testada em vários. mas aqui no Brasil já está liberado? Como é que é a questão da liberação da medicação? Como é que eu consigo uma receita no caso de um autista, de alguém que precise do uso? Muito bem, ótimo estar perguntando isso, inclusive, né? Porque essa é uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm ou me perguntam, né? Mas, assim, a regulamentação hoje já está bastante avançada. Inclusive, ela vem acompanhando muitas tendências de outros países. A gente, quando fala sobre a cannabis medicinal, a gente não está falando da planta fumada. A planta fumada aqui no Brasil, ela não é legalizada. Não é legalizada, Existe toda uma criminalização, que é até uma discussão muito recente aí E no STF e Os tudo mais. receios, né, de liberação tem a ver com isso, né? Mas a gente está falando aqui de um medicamento. Medicamento. Esse medicamento, hoje em dia, ele já tem uma regulamentação da Anvisa. Então, uma receita médica, ela é suficiente para um paciente pedir uma autorização da Anvisa, que não é nada muito burocrático, isso sai de uma maneira muito rápida, e então ele já tem as condições de importar a medicação. Só que, assim, acaba que essa importação, ela acaba encarecendo mais, e a acessibilidade do medicamento acaba ficando mais difícil. Então, certeza. muitas vezes, e é um movimento natural, acho que do ser humano de se agrupar, né? Então, aí a gente vê surgindo muitas associações de pacientes. Existem associações já desde 2015. Essa busca, né, de informação coletiva, ela é muito importante. Exato, né? e inclusive teve um médico, né, aqui no Brasil mesmo, ele é pai de uma criança com síndrome de Dravet, e ele foi uma das pessoas mais ativistas aí nessa área para realmente reunir os familiares. Tem muitos casos também de familiares de pessoas com esclerose múltipla, que também é outro quadro, outra condição que também aí, pode ser beneficiado, que né? tem muitas evidências e inclusive tem uma previsão até nos conselhos
de medicina para uso. A gente fala que é na espasticidade, que são situações muito de rigidez, né, muscular, de articulação, que está presente aí na esclerose múltipla, na dor crônica. Também as evidências são amplo, extremamente né? robustas. Mais vai aprofundando, mais vai vendo os efeitos positivos, né? Então. Sim. Exato, né? Eu conheço um paciente com síndrome de West, que Perfeito. tinha muitas crises tônicas também, e ele está tomando já mais ou menos uns 3 ou 4 meses. A melhora é visível. Não tem como negar. Não tem como negar que a melhora é excepcional. Exatamente. Existem muitos relatos assim. E essas associações são ótimas para isso, doutor. Sim. Acho que um dá força para o outro, um mostra para o outro que o outro não... O caminho, né? Qual o caminho que tem que ser percorrido, eu acho que isso é muito bom. Exato. Vai ser Então, bom assim, pra todo o mundo. uso medicinal terapêutico, ele hoje em dia está muito bem regulamentado. Uma receita médica... Ele tem que ser prescrito por um psiquiatra? Tem que ter uma prescrição. Por um psiquiatra ou não? Não necessariamente. precisa. Pode ser outros especialistas. Eu tenho visto muito, inclusive, médico de família trabalhando muito nessa área da medicina endocannabinoide, né? Então, uma receita médica, pede autorização da Anvisa e faz a importação do produto. Mas como que faz essa solicitação na Anvisa? Eu vou numa farmácia e... Normalmente o próprio representante, a própria empresa, com que existem alguns representantes do Brasil, eles fazem um pouco dessa intermediação junto à Anvisa para poder fazer essa autorização. Mas o paciente vai até onde? Ele está com a prescrição, ele vai aonde? No Sistema Único de Saúde, ele vai atrás desse caminho por conta própria ou o próprio médico já orienta? Normalmente o médico já orienta, né? porque a gente muitas vezes a gente também vai indicar qual é a marca, qual que é o produto que vai ser importado, como as medicações mesmo, né? Falando nisso, tem uma dúvida aqui com relação, por exemplo, a gente conhece cápsula, a gente conhece comprimido, a gente conhece. Em relação à cannabis medicinal, como que é essa forma de apresentação do medicamento? A gente tem mais de uma. Eu já vi aqueles frasquinhos com, parece um óleozinho, né? Um óleozinho ali. É isso mesmo? Tem outras formas? Como que isso. A principal forma de utilização acaba sendo em óleo mesmo. Uma gotinha mesmo. Óleo. Parece que é uma gotinha milagrosa, né? É uma quantidade bem pequenininha, né? Eu acho que aí vai um pouco também da situação. Da situação, é muito individualizado, mas assim, a principal indicação hoje em dia são os óleos, né? A gente está vendo aí muitos produtos, inclusive como cremes, pomadas. Existe aí alguns outros produtos, existem cápsulas para tomar também. Alguns países têm alguma indicação da flor vaporizada, mas isso não é algo que é utilizado aqui no Brasil, inclusive seria proibido, a gente não utiliza dessa maneira. É uma discussão muito grande que está na Anvisa, né? Mas é em óleo mesmo, né? E assim, as mais gotas... utilizado, né? É mais mas utilizado. De vídeos que eu já vi, de reportagens, né, nos meios de comunicação, a gente vê mais o vidrozinho conta-gotas, né? Uma coisa assim. É isso mesmo. Mas assim, a dose ela é individualizada. E isso é uma das coisas que mais foram demonstradas nos estudos. Não tem como a gente padronizar uma dose. E então, a gente tempo começa... de tratamento também, então... Não tem como padronizar também. Não tem como padronizar. Eu acho que aí essa é a medicina atual que a gente vive, a medicina de precisão e a medicina também personalizada. A gente tem que individualizar. Desculpa te interromper, claro. Eu fico aqui ansiosa para uma resposta puxar a outra, né? Eu penso também, por exemplo, se eu estivesse utilizando, né? E eu tô bem, eu não vou querer parar, né? De jeito nenhum, eu não vou querer parar. Então, assim, dá uma ansiedade, né? Então, eu penso, tem algum problema, a questão de toxicidade, de correr o risco de alguma toxicidade no uso maior, tinha que ser numa dosagem, ele tomou outra, tem algum risco? Porque a gente vai querer aquilo que está nos fazendo bem, a gente vai querer, né, inclusive, manter aquilo, né? Quintal, né? Será? Vamos lá, uma pergunta de cada vez. Tem risco de overdose, doutor? Não, mas assim, a gente consegue, de repente, falar um pouco sobre tudo isso, então, né? Eu acho que esse momento... Aqui, o negócio tá... Fica me empolgado. Mas é um tema novo. Assim, eu falo que, inclusive, não é um tema novo.
Isso não é pioneirismo, isso já é um tema bastante antigo, mas é inclusive Mas fundamental está, né, em alta. esse em alta, trabalho em que vocês estão alta. fazendo aqui, eu considero assim essencial, porque a gente está inserindo que uma bom. temática científica, médica, sobre um assunto que está vai aí na comunidade. esclarecer, né? Ajudar a esclarecer Exatamente. alguns pontos sobre isso. E nada melhor do que trazer o doutor Tiago aqui, né? com Mas esse- assim, não difere. O que a gente tem que sempre pensar, a gente está falando de um tratamento médico. Então, como um tratamento médico é uma prescrição médica. E a partir disso a gente também vai ter as indicações, a gente vai ter as doses, a gente vai O ter acompanhamento, quais parâmetros que vão ser acompanhados ao longo do tratamento. Então, eu vou te dar um exemplo, né? Se eu estiver falando sobre insônia, né? Eu vou acompanhar uma pessoa, vou ver se é uma insônia inicial, se é intermediária, se é final, se ela está melhorando, se ela piorou, ou seja, um acompanhamento ele é fundamental. E como todo tratamento, cada condição ela vai ter um tempo específico. Muito parecido com os outros tratamentos que a gente tem. Então, a dor crônica, o nome já fala, é crônico. É crônica. Né? Não vai parar. Esclerose múltipla, na verdade, é uma condição neurodegenerativa, uma condição neurológica que ela tem uma progressão e a perspectiva de cura, ela é bastante limitada a partir né? das evidências que a gente tem, as alternativas que a gente tem hoje. Então, muitas vezes são tratamentos a longo prazo mesmo, né, que podem continuar por mais tempo. Mas aí já entra também uma questão importante, porque as pessoas acham que é uma panaceia completa para ser usado para tudo, e que vai substituir Cura todos mal os olhado, remédios. Exatamente. E aí eu já assim falo. como várias outras E aí plantas. entra o que eu outras falei, coisas, né? Faz tão bem que eu vou querer até plantar. Eu quero porque também, eu posso. Cultivar? Será que a gente pode cultivar? Então, assim, não é permitido cultivar, é proibido atualmente, tanto pelo Tem que ser, né? STF Coisa quanto a séria, né? Anvisa. É científico, Mas, é sério. dentro dessas associações aí, que a gente tem aqui no Brasil, já alguns grupos de pacientes, eles conseguiram, através da justiça, o que a gente chama de habeas corpus, que seria uma autorização uma temporária autorização para para cultivar. cultivo, Cultivo. para objetivos terapêuticos e medicinais. Aí precisa de um relatório, precisa de entrar na justiça e tudo mais, né? Então Mas é possível, né? é possível, tem algumas autorização. pessoas que têm essa autorização legal, mas o plantio ele não é autorizado, Não é autorizado. atualmente aqui no Brasil, né? Então, assim, a principal questão é não suspender o tratamento que a pessoa está fazendo. Isso é uma coisa importante, né? Porque às vezes acha que está tão bem, né? Que pode tirar os outros medicamentos. Então, E também quando a gente fala tão bem, né? O tão bem É não forte, significa que a pessoa está sobre o efeito psicoativo da cannabis. A gente não está falando de uma planta fumada, como a Milagrosa, né? maconha fumada. Milagrosa. A gente está falando principalmente de um composto fitoterápico que é rico em canabidiol. E o canabidiol, ele é neutro do ponto de vista psicoativo. A pessoa não vai ter barato, ela não vai ficar rindo à toa, não vai achar a vida maravilhosa. É algo neutro. Ela não tem essa mudança da experiência vai psíquica. afetar dirigir, outros fazer sintomas, tudo né? normal. Vai atuar sobre O estar bem significa recuperar a qualidade de vida em função do controle daquela condição que ela tem. Por exemplo, uma pessoa que tem crises convulsivas, ela vai se sentir muito bem a partir do momento que ela não tem aquelas Não crises. tem a crise, né? Não Exato. tem a crise. Hoje, a Anvisa ela autoriza a venda do produto a base, né, da cannabis com uma porcentagem de THC de no máximo 0,3%. Então a gente está falando de um composto que é essencialmente canabidiol, que é essa neutralidade psíquica que eu estou dizendo, né? Só que assim, as associações aqui no Brasil, elas acabam fazendo um trabalho que ele é mais artesanal, até porque a regulamentação acaba entrando muito para a judicialização, né? Elas não conseguem ainda ter um desenvolvimento tecnológico para uma produção que é o que eu chamo de alta qualidade farmacêutica. Então, até é uma maneira mais Não chega a ser acessível. caseiro, mas também não chega a ser... Perfeito, industrial. é isso. Não é caseiro. Não é. São associações sérias que fazem produções sérias, que tratam pacientes, tem
uma Tem série de outras espaço pra atividades isso, né? junto na comunidade, mas acho que os estudos vão sempre falar sobre esses compostos aí que têm alta qualidade farmacêutica, que é uma preocupação. Então, tem que continuar tomando os medicamentos, não pode Toma parar, medicação né? e vai na consulta e faz o Vai na acompanhamento. consulta. Se for melhorando, há uma possibilidade, sim, de que aqueles medicamentos eles sejam Sejam reduzidos, retirados. mas com indicação médica. Uhum. E fazendo uso dessa medicação, eu posso ter uma vida normal, assim, dirigir, fazer tudo que eu tenho o hábito de fazer, ou tem alguma restrição? Com Sim. relação a Vida isso? que segue, né? É vida que segue, né? A gente está falando sobre tratamento médico, né? Todas as medicações, elas podem, principalmente eu como psiquiatra, né? As medicações que eu trabalho com elas, são medicamentos que podem, sim, gerar alguns efeitos colaterais, como sonolência, lentificação cognitiva. E qual que é a recomendação em relação à cannabis medicinal? É que a gente, não é que a gente vá permitir ou vai proibir de dirigir, por exemplo. Mas a gente vai observar a tolerabilidade do paciente, a gente vai ver como que ele vai... Muito individualizado, né? Muito individualizado. Muito individualizado. Se, porventura, uma pessoa toma um medicamento para insônia e se sente sonolento, eu não vou recomendar que ele vá dirigir com isso. Sim. Da mesma forma, se ela utiliza um fitoterápico, o fitocannabinoide, que a gente chama, né, que seria a cannabis medicinal, se ela sentir uma sonolência, uma alteração cognitiva, eu acho que não seria prudente ela dirigir. Entendi. E né, mais uma pergunta, assim, que eu acho que é uma curiosidade mesmo. Se eu tenho, né, eu tô fazendo uso da medicação, mas eu preciso viajar. Vou viajar de avião, vou para fora. E se eu for, eu vou levar a minha medicação, tô fazendo uso dela, tô com a receita médica, vou levar. Isso implica em a Polícia Federal me abordar, eu posso ser presa por causa disso, tem alguma complicação? Não vou viajar, Não vou viajar, vou ser vou ser barrada. Bom saber isso. É uma curiosidade. É uma questão gente, prática até, né? Uhum. Assim, isso aí existe toda uma regulamentação envolvida, existe até as normas aduaneiras, né? Que até precisa de ver até as normas de cada companhia, que isso pode variar um pouco. Mas a minha recomendação é sempre levar junto a uma receita médica e um relatório médico sobre a indicação do uso daquele remédio. Informando que você está Informando que aquele é um né? remédio que você faz uso contínuo dele, que não pode suspender abruptamente. E sempre a recomendação geral é que seja levado apenas a quantidade suficiente para o uso durante o período da viagem. Sim. E novamente, né, vale destacar que a gente não está falando da planta, não está falando da flor. A gente está falando de um frasquinho de 30 ml que contém um óleo, e esse óleo ele é feito à base dessa planta. E a gente também pensar que vários países há uma regulamentação bastante avançada nesse sentido. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê produtos à base de canabidiol disponível em supermercados, em farmácias, de livre já vi. venda. Na Europa também Na tem Europa. muito isso, né? Então, Até balas, né, disponíveis no supermercado. Sim, exatamente, né? Esses produtos à base da cannabis, né? Então, assim, não seria um problema. É importante olhar as regras da companhia e levar a quantidade para viagem, uma receita e um relatório. Todo mundo está buscar essas sujeito a informações, separado por uma revista, a gente vê no raio-x, né? Isso aí pode acontecer com todo mundo, mas ser preso ninguém vai ser, não. Da mesma forma que se você Com tiver... um frasquinho, Com um frasquinho, você não não. vai ser preso. Da mesma forma, se você tiver um frasquinho em casa e for abordado de alguma maneira, esse frasco não é proibido, esse óleo ele é um medicamento e tudo mais. E é bom não fazer uso, né? Aí, indevido, né? Então, tem a receita, tem a indicação. Procura tome, ajuda né? médica, Procure né? ajuda médica. Informações. Essa questão da associação também aí que você falou, eu achei muito interessante. Fortalece, porque né? Agrega valor, né? né? Agrega, né? Eu tive filho que tinha distrofia muscular e isso me ajudou muito a buscar essas informações. Então, assim, eu acho muito bacana. Inclusive, a apoio, busca né? médica é muito bacana. Os familiares, eles ficam Sintam muito mais preocupados fortalecidos. também em procurar, Sempre às vezes, protegidos, alternativas de né? tratamento. Sim. Porque hoje as medicações mais tradicionais, elas também pode trazer muitos benefícios, mas também trazem muitos efeitos colaterais, né?
Então, A automedicação nem pensar para nada, muito menos para cannabis, né? Para nada. Para nada, Muito né? bem. Para nada, muito Nem, menos. a gente não recomenda nem analgésicos. É para isso que nós temos médicos especialistas, doutores, que sabem o que estão fazendo, que sabem o que estão prescrevendo, né, doutor? Exatamente. Acho que isso é muito importante a gente destacar, né? Automedicação de jeito nenhum, né? Não é só para cannabis que a gente está falando, né? Exatamente. Isso. Ai, a gente está chegando ao fim. Meu Deus, que pena. Passou rápido, né? Passou rápido. O assunto demais. é bom, Não, né? vamos ficar aqui conversando, vamos esquecer que esse negócio tem muita prazo, curiosidade tem tempo. sobre isso ainda. Vai instigando, né? A gente vai tendo vontade de saber mais. Mas eu adorei o que eu aprendi. Eu tô dentro. Achei muito bacana todas as informações, foi muito legal. Fala um pouquinho pra gente de perspectivas futuras desse uso clínico. Você acha que os médicos, né, precisam se apropriar mais desse conhecimento? Sim. Você acabou de falar que não é só o psiquiatra que pode prescrever, né? Então, é algo que não é do conhecimento específico da saúde mental, do psiquiatra, é um monte de possibilidades, né? Então, se tivesse falar assim, como é que isso vai caminhar? Você acha que isso vai caminhar rápido? Que esse uso clínico o acesso vai ser mais fácil? Esse negócio vai começar, vai ser mais viável. O uso clínico vai aumentar, na sua opinião? Porque tende a isso? Sim, sem sombra de dúvidas. A minha expectativa é muito positiva, né, sobre o uso da cannabis medicinal. O uso clínico dela, e não é só baseado no que eu acho, mas é baseado muito na evidência, mas também na realidade, né? Por exemplo, se a gente for pensar no último... divulgação, importante, que está sendo mais divulgado. Mas no último ano, por exemplo, aumentou 7.000% a quantidade de prescrição de produtos à base da cannabis. De prescrição. De importação, inclusive, que é o que é medido principalmente. Então, a gente está numa crescente muito grande. E os estudos científicos aí, eles têm cada vez mais identificado outras moléculas, e a partir do momento dessa regulamentação, a gente tem permissão para pesquisar essas moléculas para determinadas condições. A gente fala dos ensaios clínicos duplos cegos randomizados, que é o que normalmente dá um embasamento sobre o tratamento. Como eu falei, tem o CBG, CBN, que são moléculas... temos muitas siglas pela frente. Muitas. Então, muitas respostas virão. Exato. Minha perspectiva maior é nesse sentido. E o acesso à informação, né? Ele está tão fácil para questões científicas, né? Tantas bases de dados importantes, PubMed sobretudo, né? Então, meu Deus, você entra ali e tem acesso a uma quantidade enorme de artigos de livre acesso. Se não fala inglês, você tem tradução. Então, assim, não falta oportunidade, né? É só a gente querer ter esse conhecimento que a gente vai lá, né? Mas quando a gente, às vezes, não vai, a gente traz o doutor Thiago aqui e ele dá essa aula pra gente maravilhosa. Então, é hora de acabar, né? Não, e assim, eu vou estar sempre disponível, viu? A gente sabe disso e a gente fica muito feliz com isso. Com a gente, né? Eu, como psicopedagoga da faculdade, assim, fico muito feliz em ter você com a gente. É uma informação que a gente vê, os alunos, né, estão buscando muita medicação, automedicação. Então, eu acho que todo esse assunto aqui foi muito válido, até, né, para o meu aprendizado, aqui, né? Mas para eu poder levar isso para eles também, né? E agradecer, né, o nosso parceiro aí, né? Em nome da Univascast, né, e toda a equipe, é um projeto de extensão muito importante para a nossa instituição. Nós temos alunas super dedicadas. Em nome da Univascast, a gente agradece muito. Agradecer também o nosso parceiro, né? Isso! O T8M. Que seria de nós sem esse T8M? Que não estaríamos aqui, né? Tem noção disso, da importância do T8M, energia solar. Mas ela não é só importante para divulgar o nosso podcast, não. Ela é importante para ajudar na economia de energia elétrica. Muito bem, muito obrigado, viu? Tudo de bom aí para vocês. E eu vou estar sempre à disposição. Nos vemos por aí, né? Para mim é uma honra muito grande estar aqui e participar desse projeto, viu? Para nós é muito mais. Muito mais. Obrigada.